Bom dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje, eu quero convidar você a pensar nisso. Quem se considera em posse da verdade absoluta, do bem absoluto, de normas absolutas, logicamente não admite dúvida, nem diálogo, nem menos ainda opinião contrária à sua. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Estou passando aqui hoje para a gente retomar o nosso ciclo de leitura, o nosso Curta Palavra. Curta Palavra é esse encontro que a gente tem aqui todos os dias, ou melhor, entre terça e quinta-feira, salvo algumas excepcionalidades, a gente se reúne para ler um texto da Escritura, o Antigo Testamento ou o Novo Testamento. Se Deus permitir, nessa semana nós finalizaremos a leitura do profeta Zacarias. Já estamos construindo aí o caminho de leitura aí para a próxima semana, se Deus quiser. E então eu quero convidar você, caso você esteja passando aqui pela primeira vez, não seja ainda assinante do Teologia Hoje, se inscreva, você não paga nada por isso e você ajuda o nosso canal aqui a continuar divulgando os seus projetos, as suas realizações. Quero também pedir a você que deixe aqui o seu like. O like é importante também para mobilizar aqui os nossos vídeos, e também ative as notificações para você ser informada de tudo que a gente faz aqui. Na próxima quinta-feira a gente vai ter um episódio especial do nosso Hoje Pode. O nosso Hoje Pode é esse encontro de entrevista que a gente tem aqui. No mês passado a gente não teve, não foi possível fazer nenhuma entrevista, mas na próxima quinta-feira, às 20 horas, a gente tem mais um episódio do nosso Hoje Pode. Eu quero contar com a sua audiência, com a sua presença, tá bom? Compartilhe o link de hoje com a sua rede de contatos para que a gente alcance o maior número de pessoas aí e continuar, como eu disse anteriormente aqui, a esse nosso trabalho do canal Teologia Hoje. Nós vamos ler o capítulo de número 12 do profeta Zacarias. Sentença pronunciada pelo Senhor a respeito de Israel. O Senhor, que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do ser humano dentro dele, diz: Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de atordoamento para todos os povos vizinhos e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem erguê-la ficarão gravemente feridos, e todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Naquele dia, diz o Senhor, farei com que todos os cavalos fiquem espantados e os seus cavaleiros fiquem loucos. Manterei os meus olhos abertos sobre a casa de Judá e farei com que todos os cavalos dos povos fiquem cegos. Então os chefes de Judá pensarão assim: os moradores de Jerusalém têm a força do Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro aceso debaixo da lenha e como uma tocha acesa entre os feixes de trigo. Eles destruirão à direita e à esquerda todos os povos ao redor. E Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar, na própria Jerusalém. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos moradores de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os moradores de Jerusalém. O mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, prantearão por ele como quem pranteia por um filho único,
e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia, o pranto em Jerusalém será tão grande como o pranto de Hadad-Rimom, no vale de Meguido. A terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família dos Simeitas à parte, e suas mulheres à parte. Todas as outras famílias prantearão, cada família à parte, e suas mulheres à parte. O que me chama a atenção aqui nesse texto e que provavelmente fez diferença naquele tempo e continua fazendo no nosso tempo fazendo diferença, é quanto ao crédito que a gente dá ou não às palavras do Senhor. A primeira coisa que a gente precisa ter muito assim, de maneira muito evidente, é discernir o que de fato é a palavra do Senhor. O que foi que o Senhor disse e o que o Senhor não disse. Esse é o grande desafio. No meio de tantas vozes, de tantas palavras, discernir qual é a palavra do Senhor. Mas, caso a gente chegue à conclusão que é a palavra do Senhor, o segundo passo é o crédito que a gente dá à palavra do Senhor. Para mim, nessa experiência do povo que estava num processo de reconstrução, que vinha de um total desmoronamento daquela sociedade, das relações, da estrutura política, da estrutura religiosa, há um tempo de recomeços e de retomada. Quando os desafios são grandiosos, a primeira coisa que a gente precisa ter é a nossa fé renovada sobre a possibilidade de que uma situação caótica, ela em um determinado tempo voltará à ordem. Porque existem situações que são tão extremas, tão dramáticas, que honestamente a gente tem a sensação de que não haverá possibilidade de se reverter. Então, naquele tempo, era necessário que eles acreditassem que a palavra do Senhor, ela se cumpriria, porque a situação era muito triste. A situação era de enfraquecimento social, de capacidade de articulação. Aquela nação estava destroçada. E aí? Não sei qual é a situação que você tem enfrentado hoje e quais as palavras que você tem ouvido hoje. Mas o que é certo é, a palavra do Senhor, ela se cumpre. Aquilo que vem da parte do Senhor como palavra dele tem a sua eficácia, tem o seu poder transformador, tem o seu poder revigorador. A palavra do Senhor não volta para si vazia. Ontem eu fiz a leitura do profeta Isaías, estou finalizando a leitura desse belíssimo texto, que inclusive a gente seria a nossa opção para ler, mas assim, chegando ao final do ano, por ser um livro que tem na nossa divisão 66 capítulos, a gente não conseguiria chegar até o fim do ano com um texto desse um pouco mais extenso, mas na minha leitura também eu estou finalizando Isaías, e justamente ali naqueles capítulos finais tem essa palavra de que aquilo que é a palavra do Senhor não volta para ele vazia, mas cumpre a sua eficácia, cumpre o seu objetivo, cumpre o seu plano, a sua missão. A palavra do Senhor, assim, a personificada, recebe dele mesmo essa direção, essa missão para cumprimento de algo, e ela é eficaz nisso. Então, diante de situações complexas, quando ouvimos a palavra do Senhor, precisamos decidir se creremos ou não, se creremos ou não nessa palavra, porque diante de situações extremas é necessário que a gente possa crer nessa palavra, uma palavra que pode mudar a realidade. E é sobre isso que esse texto está colocando, de uma cidade que parece sem expressão, está sendo dito aqui da parte do Senhor que será como uma pedra pesada que nenhum dos seus adversários poderá carregar.
e uma série de outras questões que são colocadas aqui, que deixa de maneira muito clara as ações de Deus no meio do seu povo. É o Deus que salva, o Deus que intervém, o Deus que não está alheio às situações. A gente viu nesse texto aqui novamente essa coisa dos olhos do Senhor que passeiam pela terra, o Senhor que de fato está observando o que está acontecendo. Então ele aparece como um salvador, ele aparece também como um protetor, aquele que zela, aquele que cuida e aquele que aparentemente é o mais fraco, é o que é revigorado com força para realizar os intentos do Senhor. Então a palavra para você nesse dia, nessa manhã é: renove nesse dia a sua confiança na palavra do Senhor. Creia novamente naquilo que o Senhor diz, na eficácia da sua palavra. Se foi o Senhor que disse, por mais caótica que esteja a situação, se foi o Senhor que disse, vai se cumprir. Se foi Ele que falou, Ele não se engana, Ele não mente e a palavra dele não falha. Então somos convidados nessa manhã, nesse novo dia, a alimentar o nosso coração com essa esperança, independentemente de como as situações estejam. Se o Senhor falou, Ele cumprirá a sua palavra, e aqueles que são aparentemente vistos como sem expressão e sem forças serão colocados no lugar e alcançarão o êxito daquilo que o Senhor mesmo os levantou para fazer e realizar. Pode ser a sua realidade, como foi a realidade daquele povo. Essa profecia tem o seu recorte histórico, tem a sua aplicabilidade histórica, o tempo histórico, mas o Senhor continua sendo o mesmo hoje. Ele continua agindo hoje, Ele continua mudando realidades hoje. E assim como Ele mudou realidades no passado, Ele pode continuar mudando realidades hoje. Por isso nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra que é viva, eficaz, Tua palavra que é poderosa, que é mais cortante do que espada de dois gumes, que penetra as divisões das juntas e medulas e que é apta para discernir as intenções do coração. Fala-nos sempre, Senhor, através da Tua palavra, que possamos ter ouvidos sensíveis para discernir o que é palavra do Senhor, o que é voz do Senhor. E ao ouvir a voz do Senhor, que possamos crer, que possamos confiar, que independentemente da situação que estejamos enfrentando, que no seu tempo, no seu jeito, a sua maneira, a sua palavra que é eficaz se cumprirá. Alimenta a fé, esperança, coragem em cada um que se dedicou nesse tempo para ouvir a leitura da Escritura, esse nosso tempo de oração. Revitaliza os seus corações, as suas mentes, a certeza de que Tu és o Deus que salva, de que Tu és o Deus que protege, de que Tu és o Deus que trabalha para aqueles que esperam em Ti. Guia-nos nessa semana, guia-nos neste dia, nas nossas realizações, que a bênção do Senhor continue sobre nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Diante disso, só nos resta nos render àquele que é o Senhor da palavra. Eu quero dedicar para você nessa manhã essa canção interpretada pelo Carlinhos Félix, cujo título é Toda a Reverência. Na descrição do vídeo eu vou colocar o link à sua disposição para que você possa ouvir essa canção e ser edificado por ela. Nós tivemos no sábado mais um encontro do nosso Café com a Bíblia. Se você não pôde acompanhar o encontro, está disponível aqui nos nossos arquivos. Mais um episódio do nosso Café com a Bíblia. Nós encerramos a série sobre a mística paulina e o reino de Deus. Foram 10 episódios. A gente está fazendo alguns episódios avulsos e estamos avaliando se vamos iniciar uma série esse ano. Coloca aqui nos comentários também se você tiver alguma sugestão de algo que você gostaria de ter como objeto das nossas reflexões no nosso Café com a Bíblia, que acontece aos sábados, tá bom? O nosso site tem o endereço www.teologiahoje.com.br e a nossa chave Pix está aqui na parte inferior. Você pode fazer a sua doação para ajudar na manutenção do nosso canal, com
com a quantidade que você puder, com o valor que você puder. Temos aqui alguns compromissos mensais de manutenção. Se você puder nos ajudar, para nós será uma grande bênção. Deus abençoe você, que você tenha um dia muito abençoado, que a sua semana seja muitíssimo abençoada e que a bênção do Eterno, que enriquece, que não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares e amigos. É a oração que faço por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Aproveite bem o seu dia. Desejo a você uma feliz terça-feira.